Transcrição, prontinho. Então, pessoal, vamos. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Acho que o Robert, né? Que estava na nossa última reunião. Deixa eu só confirmar aqui quem mais que está na projeção. Grupo de pesquisa. 2024, relatórios. Atas. Wagner, Robert, Natane, Maria Clara e Nicole. Então, hoje nós temos a Natane e o Robert, de novo. Bom, pessoal, vamos. A ideia original era a gente dar continuidade, né? O que a gente tinha falado nos nossos dois últimos encontros, que é percorrer um caminho, né? Mais inicial com relação aí às práticas de pesquisa, né? Para vocês, principalmente para os alunos aí que estão mais no começo, meio, né, do curso, ainda antes de chegarem perto aí do TCC, começarem a desenvolver um pouco mais de familiaridade com artigos acadêmicos, com revistas científicas, com como realizar essa pesquisa, né, como é que isso funciona, as partes, né, como é que a gente acessa essas revistas, e quando a gente consegue acessar elas e consegue escolher um artigo, né, que sirva para o nosso tema, também saber olhar para esse artigo, identificar suas principais partes, né? Conseguir economizar um tempo ali de pesquisa sem precisar ficar lendo tudo logo no começo. Tá? Então, eu vou dar, como a gente tem bastante gente que não participou aí dos últimos encontros, mas também temos a Natânia e o Robert que participaram, vou tentar fazer aqui um meio termo entre, né, dar uma revisada no que a gente já viu, né, mas também não olhar isso com todo o detalhe que já foi visto, porque né, a gente tem as gravações aí dos encontros anteriores, para quem quiser entrar em mais detalhes. E então tentar passar mais rápido por isso, que a gente já passou, para sobrar um tempo para a gente poder também falar de coisas novas aí, para não ficar só repetindo o assunto. Tá? Bom, gente, basicamente, né, quando a gente fala de trabalhos acadêmicos, né, a gente tem tanto os trabalhos mais tradicionais, né, para as etapas aí acadêmicas da vida de uma pessoa, né, que seja o trabalho de conclusão de curso, né, que alguns aí já fizeram, estão fazendo, vão fazer, né, aqui no Projeção. Depois, né, pode-se ter ali uma pós, né, lato sensu, uma especialização, alguma coisa assim, MBA, né, a gente pode ter um mestrado, né, seja ele acadêmico ou profissional, e podemos ter também doutorado acadêmico e profissional, né? Todas essas etapas aí, né, desde o TCC, né, até o doutorado, geralmente tem como produto final, né, a entrega de um trabalho escrito, né? Geralmente, né, no trabalho de conclusão de curso de uma graduação, todos eles a gente pode chamar de trabalho de conclusão de curso, tá? Isso é bom a gente também padronizar o entendimento desses nomes, que às vezes as pessoas fazem conclusão. TCC é um trabalho de um final de um curso, seja esse curso de graduação, de especialização, mestrado ou doutorado, tá? Numa graduação, geralmente, né, tradicionalmente a gente falava mais de monografias, né, mas recentemente a gente tem tido uma mudança aí para um perfil mais focado em artigos, que, né, além de ser mais direto ao ponto, sem muita enrolação, também já fica num formato mais próximo aí de uma revista acadêmica, né, que é também geralmente formato de artigo. Então, geralmente a gente vai chamar o TCC de uma graduação ou de, né, artigo ou de monografia. Num mestrado, a gente vai chamar de dissertação, né? E num doutorado, a gente vai chamar de tese, né? A minha leitura, o meu entendimento, né, da diferença desses três principais estágios, é que na graduação a gente está meio que, né, fazendo um estágio, né, de pesquisa, assim, dando tipo, né, sem o lado pejorativo do termo, né, mas positivamente falando, brincando de fazer pesquisa, né, meio que um experimento, uma brincadeira de fazer pesquisa, para ver se a gente gosta, ver o que que acha de ficar lendo bastante sobre o mesmo assunto, tentando organizar esse material, ver se a gente gosta de botar no papel, dá um trabalho botar no papel, mesmo num TCC de graduação. Cara, cada linha, cada frase é uma remada, dá trabalho, não é fácil.
E por isso que é importante, eu acho, o TCC da graduação, né? Porque para vocês conhecerem, vocês entenderem, né? Terem, no mínimo, né? Uma ideia, uma experiência de como é fazer um trabalho desse tipo. E pode ter gente que vai gostar, né? Não é, com certeza não é a maioria, né? Eu imagino aí que seja, sei lá, menos de 5%, 2%, sei lá, das pessoas que olham para aqueles, nossa, que legal. Esse semestre eu tive uma aluna que quando eu falei, disse, olha, eu sei que tu não vai gostar, disse, não, professor, adorei, 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 mas eu orientei umas 30 pessoas, né? Teve uma pessoa que me disse isso. Então é super normal, né, que a pessoa não se apaixone por isso. Eu confesso que eu tô nessa minoria aí da exceção, que eu adorei fazer meu TCC, deu trabalho, quase tive um troço também na graduação, mas adorei, no final foi legal, gostei desse negócio de poder, né, juntar ideias ali sobre um assunto. E só tô aqui falando com vocês hoje por causa do meu TCC, né? Por causa do TCC, eu quis continuar, né, trabalhando com pesquisa, fazendo mestrado e doutorado. Fiz mestrado e doutorado sem pensar em dar aula, né? E depois, né, como eu fui para a área de pesquisa, né, e o mercado de pesquisa no Brasil não é muito vasto, né? Acabei para complementar vindo da aula e acabei me apaixonando por dar aula. Hoje eu acho que, né, tenho mais perfil de professor do que qualquer outra coisa. Então é uma experiência, né, mesmo na graduação, uma experiência que pode abrir portas para vocês, que pode fazer vocês descobrirem, né, uma área de trabalho, de atuação que vocês talvez não imaginassem, né? Além do que, né, mesmo que vocês sigam outras carreiras, né, advocacia, magistratura, seja lá qualquer concurso que vocês forem fazer, né, é super possível, inclusive recomendável, que vocês tentem manter uma vida minimamente ativa ali, academicamente falando, né, para vocês também demonstrarem produção, né, científica sobre seja lá o assunto que vocês forem trabalhar, para demonstrar que vocês entendem daquele assunto na teoria e na prática, né? Então, acho que essa é a principal função do TCC na graduação, é vocês terem uma ideia de como é que é trabalhar com pesquisa, verem se gostam, se não gostam, vocês vão sair correndo e nunca mais vão querer trabalhar com isso, ou se de repente dá para aproveitar para fazer alguma coisa a mais. Então eu trabalho, né, o TCC da graduação sem muito compromisso, sem grandes expectativas de querer mudar o mundo, resolver grandes problemas, porque eu acho que não é por aí. Nem do doutorado tem se feito muito isso, né? Já no mestrado, a ideia é fazer uma pesquisa mais completa, vocês, né, escolherem também um tema, como fizeram na graduação, mas escolherem um tema que agora vocês vão assumir um compromisso, né, de fazer uma varredura do que existe naquilo, né? Geralmente se fala do estado da arte, né, naquele assunto, é tentar, cara, conhecer numa banca de mestrado, espera-se que se alguém falar alguma coisa daquele assunto, né, minimamente a pessoa entenda, saiba que existe aquele autor, aquela teoria, né, e saiba minimamente entender os conceitos, né, relacionados àquele assunto que a gente escolheu para trabalhar, né? Por isso que a gente chama de dissertação, né? Porque a gente vai estar falando, né, dissertando sobre um assunto, tentando englobar, né, tudo o máximo possível, né, de perspectiva sobre esse assunto. Mas ainda a gente não vai estar criando nada, a gente ainda vai estar, né, teoricamente, via de regra, não é toda a linha de pesquisa, não é todo o departamento que trabalha assim, mas via de regra a gente vai estar falando, né, sobre o que outras pessoas já produziram sobre aquele assunto, né? Especialmente acho que a gente aqui no direito, o pessoal das ciências sociais, outras áreas, na saúde e tal, costuma já começar a produzir conhecimento, fazer pesquisa, biologia, né? O pessoal faz muita pesquisa de campo, de laboratório, e eles acabam produzindo já até na graduação, né? Aqui geralmente a gente se baseia ainda, né, em revisões bibliográficas, documentais, mesmo no mestrado. E no doutorado a ideia é a gente criar conhecimento, né? A gente começar a construir alguma, né, pequenas partes, né, partículas ali de conhecimento, de novas informações sobre um assunto, criar uma tese, né? Por isso que a gente chama o produto do doutorado uma tese. Então a gente cria hipóteses, né, hipoteses, né, que são teses que ainda não foram testadas, aí a gente testa essas hipóteses e aí o que sobrou desse nosso teste a gente tenta chamar de tese. Eu confesso que a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida foi esse doutorado, né? Foi quase morri. Hoje estava falando com a professora Cláudia, também estava contando da experiência dela, que também quase morreu, que é uma coisa assim. O que a gente fala de quase morrer não é brincadeira, não é força de expressão, não. É achar que tá morrendo mesmo, eu acho de verdade, assim, achar que tá morrendo. E o mais bizarro é que tu acha que vai morrer. Comigo aconteceu muito isso, né? Eu tava vendo TV com a minha esposa, dava um taquicardia, meu coração acelerava, eu sentado, sem fazer nada. Eu segurava assim no sofá e dizia, vou morrer, vou ter um infarto, vou morrer agora, acabou a minha vida. E na minha cabeça, né, vinha a ideia, não posso morrer agora porque ainda não entreguei o doutorado. Não estava preocupado em morrer, eu estava preocupado em morrer sem entregar o doutorado, de tanta obsessão, tanto foco que era naquele doutorado.
né? E para no final, né, produzir um negócio que eu acho que quase ninguém leu, né? Mesmo eu tentando tirar o que eu acho que teve de melhor lá no meu doutorado, é uma gotinha, uma contribuição pequena, né? E acho que esse, né, já dei uma palestra uma vez num pessoal lá da UNB, que eu acho que a principal contribuição do doutorado é essa, assim, a gente sofrer muito, né, e baixar a nossa bola, assim, para a gente saber como é difícil produzir conhecimento novo e desenvolver, assim, um respeito, né, por quem faz isso, né, e pelos métodos, pelos processos de fazer isso, entender que não é nada, nada, nada fácil criar uma teoriazinha qualquer aí, furreca que seja, a pessoa morre, velho, morre mesmo, quase morre, né, para fazer. Então é uma bela de uma baixada de bola, assim, a gente adquire uma boa dose de humildade, né? E por que que eu estou falando disso, né? Porque geralmente essas fontes, né, o que geralmente quem não é muito da área da pesquisa, né, da acadêmica, costuma achar que é onde se cria conhecimento, né, onde se cria produto aí de pesquisa, né, produto acadêmico, material acadêmico. Geralmente se acha que é isso, né, nesses finais dessas etapas aí, desses grandes cursos. Mas não é, né, porque hoje em dia tem até uma tendência contrária de os principais conhecimentos estarem, né, sendo divulgados, produzidos, né, e divulgados em outros espaços, né, e o mais ágil deles, o mais frequente deles, o mais acessível deles são essas produções, né, geralmente artigos, papers, né, que a gente vai chamar aí, dependendo do contexto, uh, que são publicados nessas revistas acadêmicas, né? Então são revistas que vão pegar pessoal aí que já tem alguma produção acadêmica, que já tem, né, um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, para poder, né, continuar fazendo alguma pesquisa no assunto, né? Alguns com pesquisa de campo, outros só com pesquisa mais bibliográfica, mais teórica mesmo, né? E publicando e tentando, né, em doses menores do que numa tese de doutorado, né? Mas ir produzindo conhecimento também, tentando achar novidades, ou pelo menos informar. Tem muita revista que, por exemplo, publica traduções, né, de coisas que foram escritas em outros idiomas e para tornar acessível no nosso idioma. Então tem gente que só vai lá, resenhas, né, pessoas que leem um livro ou alguma coisa que acham muito interessante, faz uma resenha, um resuminho, um comentário, alguma coisa assim. Então existem diversos formatos aí que a gente pode publicar, né, nessas revistas. O mais comum deles é o que a gente chama de artigo científico, né, artigo acadêmico, né? E essas revistas, né, então, elas são, como o nome não é à toa, é como se fosse revista mesmo. Você, agora essas novas gerações nem conhecem direito revista, né, que tinha em banca de jornal, sei lá, Veja, Isto É, super interessante, essas coisas que se tinha que antigamente as pessoas se informavam, né, era o jornal no dia a dia, a revista semanal, sei lá, o mensal, que trazia informações sobre assuntos gerais. As revistas acadêmicas seguem essa lógica de um jornal, de uma revista, né, informativa, só que de uma área acadêmica mais específica, né? Então, o ideal, né, os certos para uma vida profissional, né, e com certeza para uma vida acadêmica, é a gente meio que saber qual é a área, qual é o assunto que a gente gostaria de trabalhar e de tempos em tempos dar uma olhada para ver o que está saindo, né, de publicação acadêmica nessas revistas sobre o nosso assunto ou sobre assuntos relacionados a eles. Por isso que se vocês forem olhar lá os planos de ensino das disciplinas lá do Projeção, acho que quase todos eles, né? Eu sei que das minhas, introdução ao direito não tem, porque não tem revista acadêmica de introdução ao direito. Mas fora isso, constitucional, administrativo, né, que são as minhas e todas as outras áreas do direito, tem também as suas revistas acadêmicas, e geralmente nos planos de ensino lá do Projeção vocês encontram, né, alguns links para essas revistas para vocês saberem onde se informar sobre aqueles assuntos, né? Então, a ideia dessas revistas é que a gente se informe e saiba, né, quais são as novidades, né, quais são os últimos assuntos, né, as novas descobertas que se tem, ou as novas teses que se tem sobre os assuntos que a gente está trabalhando, né? Então, é uma forma de se atualizar profissionalmente, né? E mesmo para quem não é da área acadêmica, mesmo para quem, sei lá, só advoga, né, ou sei lá, estou usando só, né, como forma de falar, mas só é juiz, sei lá, só é defensor, só é promotor, né? Quem só tem mais foco na área prática, né, também é interessante, né, se atualizar e se informar nessas revistas, mesmo que não tenha o interesse propriamente dito acadêmico. Quem é da área acadêmica é meio que obrigatório, assim, não tem como escapar, né, de estar atualizado nessas revistas, porque é ali que a gente está trabalhando, é ali que a gente está produzindo, né? E essas revistas são, né, classificadas aqui no Brasil, tem classificações internacionais, aí tem formas de agrupamento das mais diversas dessas revistas. Aqui no Brasil a gente tem uma classificação que é feita pelo MEC, né, através da CAPES, que a gente chama de Qualis, né, uma avaliação que é feita, já foi feita de 3 em 3 anos, as últimas estão de 4 em 4 anos, né, a última foi feita entre 2017 e 2020,
E aí eles pegam essa produção dessas revistas, né, nos últimos ciclos aí de 4 anos, veem o que cada revista publicou, se os artigos foram bons, né, qual é o impacto, quantas pessoas estão citando esses artigos também, quantas pessoas estão lendo essas revistas, acessando esse material, a importância, a qualidade dessa produção e dão notas, né? Essa nota a gente chama de qualis, né, avaliação qualis, né, dessas revistas. E hoje a gente está com depende, porque cada ciclo desses a gente teve mudanças na avaliação, né? O último ciclo que a gente tem qualis A1, A2, né? Indo de cima para baixo, né? A1, A2, A3 e A4, B1, B2, B3, B4. Não me lembro se tem B5 ainda, ou se caiu B5. Eu sei que tem C e tem sem avaliação, né? Eu só não me lembro do B5, se saiu ou se manteve. Mas é isso. Então é A, 1, 2, 3, 4, B, 1, 2, 3, 4, C e sem avaliação. A nossa revista de direito do Projeção está com uma nota muito boa aqui para um âmbito nacional, né? Que é B2, né? O segundo nível do nível B. Né? E essa acho que é uma das principais diferenças que tem. As revistas com nível A geralmente têm algum impacto internacional, tem pessoas de fora do país que publicam nela, ou pessoas que citam ela fora do país, geralmente publicações em outros idiomas, né? Inglês, francês, espanhol, né? E então, a principal diferença é esse impacto, né? Se é mais nacional ou internacional. As A, né, costumam ter um impacto internacional, as B costumam ter um impacto mais restrito ao seu próprio país, que é o nosso caso aqui do Projeção, né? A nossa é B2, então das nacionais a gente está no segundo nível, né? A gente tem, até tô começando a ver com a professora Cláudia, estou pensando aqui para os próximos ciclos aqui de publicação, a gente começar também a jogar artigos nossos para as outras revistas do Projeção, né? A gente tem revista na área da saúde, na área da educação, né? Na área de negócios, né? E temos uma que está muito bem avaliada, que está com nota A4, né? Com impacto até internacional, que é na área de tecnologia, né? Até já passei para a professora Cláudia aí hoje um, um artigo aí que foi produzido aí no Projeção, que acho que vai, se tudo der certo, vai ser publicado aí na revista de tecnologia, nossa primeira nota A, né? Das nossas produções aqui. Então, né, meio que rola a academia, né, digamos assim, é um joguinho das pessoas tentando subir nessa escala, né, por ter publicações, né, com uma frequência cada vez maior. Quanto mais publicar, melhor, e quanto maior a nota da publicação, melhor, porque significa que a gente está produzindo um material que tem mais visibilidade. E aí, o que que eu fiz para vocês? Já tinha feito, né, acho que no ano passado, retrasado, eu tinha feito isso aqui para o grupo, e esse ano eu consegui atualizar, né, que é fazer uma organização, né, das revistas da área do direito, né, que foram avaliadas com a nota A1, que é a maior nota possível, mesmo essas de âmbito internacional. Só que aí eu selecionei e peguei só as revistas, né, e com publicações principalmente em português, porque tem algumas revistas brasileiras que são todas em inglês, por exemplo, né, e não, né, como eu não sei se todo mundo aqui lê em inglês, então acho melhor deixar essas de fora e focar nas que estão em português, que daí eu garanto que todo mundo aqui consegue ler, né. Então eu peguei todas as brasileiras, né, que publicam majoritariamente em português, mas vocês vão ver que pode aparecer ali de vez em quando um artigo que outro em outro idioma. Todas são A1, né? E todas, né, estão indexadas como publicando, né, como sendo A1 na área do direito, né? Porque depois tem outro. A gente, por exemplo, pode ter uma revista do direito e de vez em quando ter artigos que falam de psicologia e ter uma nota também na psicologia, mas essa nota de cada área pode variar, né? Então pode ser boa no direito e ruim em psicologia, ou boa em psicologia e ruim no direito. Então as que eu peguei e selecionei para vocês são todas nota máxima no direito. Então, para o direito, são algumas das principais referências. São as principais referências que a gente tem em direito publicado em português aqui no Brasil, são essas que eu organizei para vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês verem aqui a cara dela, da listinha que eu montei. Cadê? Ah, não, tá aqui, aqui. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 revistas, tá? Que eu selecionei. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que são genéricas do direito, tá? Então pegam quaisquer áreas do direito. E eu já fiz um levantamento, né, que não tem. Quem quiser depois, hoje eu não vou falar, tá? Mas eu não sei se acho que foi no encontro passado que eu mostrei como é que a gente faz essa pesquisa dessas revistas
na plataforma Sucupira lá da CAPES, que daí se vocês quiserem achar outras revistas, vocês acham. Lá só vai aparecer o nome da revista e a nota, né? E a área de concentração e a nota. Aí eu fiz uma pesquisa para ver qual é a instituição que está publicando, né? Então aqui tem a PUC do Rio Grande do Sul, o PF de Passo Fundo, sei lá, Universidade de Passo Fundo, acho que é. Universidade Federal Catarinense, não, do Ceará, UFC, Univale, do Vale, não sei de algum lugar, o FPR, que é do Paraná, FDV, não me lembro qual é, tem a FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, o FAO, que é Federal de Alagoas, Presidência da República. Então a gente tem aqui as instituições, né, que estão publicando essas revistas. E temos algumas revistas que são mais específicas de alguma área. Então, por exemplo, tem duas aqui que são específicas de direito ambiental, uma específica de direito civil, uma de específica de constitucional, outra específica de consumidor. Uma aqui mais, né, das ciências sociais aqui que junta direito e ciência política, outra só de processual, duas só de administrativo, uma só de teoria e filosofia do direito. Então a gente pode, né, dependendo do nosso interesse, por exemplo, se vocês quiserem fazer um mestrado, sei lá, na FGV, né? Pô, vai lá na revista da FGV e começa a dar uma lida se vocês estão com esse interesse, né? Ou sei lá, vocês querem ir lá para a PUC do Rio Grande do Sul, para a Federal de Santa Catarina, alguma coisa assim, vai na revista daquela faculdade, começa a ler por lá, que daí vocês já vão, se quiserem. Tem, aqui acabou não entrando nenhuma da UNB? Acho que não. Tem o IDP aqui, né, que é outra instituto aqui de direito privado aqui de Brasília, direito público, né, aqui de Brasília. Deixa eu ver, aqui acho que só tem essa. Aqui de Brasília. Eu sei que aqui em Brasília a gente tem o NB, tem algumas revistas, mas não me lembro que nota que estão. A gente tinha no ciclo passado algumas do CEUB, mas devem ter caído aqui de avaliação. Né? Mas tem isso, né? Então, se vocês quiserem ir para a UNB, para um CEUB, sei lá, alguma coisa assim, para a Católica, né? Dá para vocês procurarem, né, as revistas, assim como no Projeção também. Vocês podem procurar por instituição, caso o interesse de vocês seja numa instituição. Se o interesse de vocês for numa área específica do direito, vocês podem procurar por área, né? Lá na plataforma não tem nem da Sucupira, que é onde se pesquisa isso, não tem nem instituição nem área. E a pesquisa fica um pouco mais difícil. Mas com esse resuminho que eu fiz aqui para vocês, já ajuda um pouco, né? Para pelo menos com essas melhores aqui, vocês conseguem trabalhar. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver, abrir. Nova guia vai abrir aqui, né? Deixa eu copiar aqui e botar aqui que eu prefiro. Eu vou abrir algumas aqui para vocês, para mostrar como é que funciona, tá? Quando a gente acessa uma revista dessas, como é que vocês podem pegar? Eu não vou lembrar agora, tinha uma que era bem mais complicada aqui. Vamos abrir a do Projeção também, e daí vocês já vão conhecendo a nossa também. Se ouvirem os gritos aí ao fundo, não se assusta, é o meu filho empolgado aqui que chegou da escola. E mais, temos um pedaço da presidência da República aqui que eu acho que é legal, onde a gente vê. Ai, gente, que saco esse negócio. Agora ver aqui. Sai daqui, gente. Tem um negocinho aqui do Teams. Acho que é aqui. Tá, consegui. Fica atrapalhando aqui minha barra de endereço. Mas são só mais uma aqui. Direito processual. Vou puxar aqui a brasa pro meu lado. Vou pegar essa de constitucional aqui. Copiar link. Pronto. Já temos 5 aqui para a gente ver. Então vamos lá. Revista Direito Público, que é do IDP, né? Então essa lá do Gilmar Mendes. Não sei se vocês sabem, é o Gilmar Mendes que é o dono aí do IDP. Não sei se lá ele dá aula, né? Na UNB reclamava que ele era professor, mas nunca aparecia para dar. Acho que no IDP, acho que ele também não dá aula. Tem uns amigos meus que dão aula lá. Tu sabe, Não, como Rodrigo? tá, como tá gravando, depois eu te conto. Tá bom. Abraço. Tem que cuidar aí, né? Do que tá falando. Do Gilmar Mendes eu até falo, só não falo do Xandão. O Xandão é perigoso nas redes aí. Não, mas eu brinco com todo mundo, né? Porque assim, a gente teve aula com o Gilmar Mendes, eram 7 aulas, né? Ele foi na primeira e na última. O curso mesmo quem deu foi uma assessora dele. Mas a assessora era tão boa que ninguém reclamou. Então, valeu.
Eles são bem assessorados, né, esse cara. Eu tenho aqui, eu não vou pegar porque eu tô usando de base aqui no meu computador, mas tem uma Constituição comentada que eu sempre indico aqui para os meus alunos, que é dele também, do Canotilho, do Ingo. E só que o que tem a lista de assessores lá, de, sei lá, estagiários que escreveram o livro mesmo, eu acho que tem umas 100, 200 pessoas. E aí só bota o nome dos caras na capa, né? Ali para vender bem. É mais ou menos a lógica, mesma lógica vale aí para o IDP, para a UNB. Esses caras famosos aí são meio que marcas que ajudam a vender. Então, gente, ó, uma coisa importante aqui dessa lista que eu botei para vocês. Esse link que aparece aqui do lado das revistas não é o link da capa aqui, né? Se vocês clicar aqui no nome da revista, vocês vão cair aqui numa página que vai ter, sei lá, notícias, informações sobre a revista. Não é esse link que eu botei ali. O link que eu botei é o que já cai como se fosse assim na prateleira onde estão as revistas, né? Todas as revistas, né, de cada publicação. Então aqui tem edições anteriores, né? Então aqui a gente tem a primeira publicação aqui de 2024, né? Depois provavelmente deve ter aqui 2023, uma, duas, três publicações, quatro publicações de 2023. Depois 2022, então a gente vai descendo, vai voltando no tempo aqui nessas publicações, né? Aí também depende do tempo. Se vocês souberem, né, que vocês estão querendo pesquisar um tema que é mais antigo, de um ano específico, sei lá, da pandemia, vocês podem ir lá para 20, 21, 22, vocês vão achar mais coisas sobre a pandemia. Né? Se for um tema mais específico, sei lá, de algum período, vocês podem voltar para o ano específico e procurar alguma coisa nesse. Mas geralmente a gente procura coisa mais recente, mais atual, né? Então eu vou clicar aqui na mais recente, de 2024, né? Aí abre uma página como essa aqui, né, que tem, de novo, volume 21 da revista, número 109. O volume geralmente é o ano, né, deve ter 21 anos a revista, é o número, né, 109, né, que é uma publicação do ano de 2024. Aí, às vezes, tem algum título, nem todas, mas algumas têm, né, terra e propriedade, algum tema, assim, que eles estão chamando para publicações, terra e propriedade, o público e privado, experiência jurídica e tal. Tem aqui códigos, né? Esse DOI aqui é um código para fazer referências, para ajudar vocês, data de publicação. Aí aqui tem alguns PDFs, né, que vocês podem ir abrindo aqui com a folha de rosto da revista, com dados, né, bibliográficos. Aqui uma carta de abertura, né, do editor, o sumário. E aqui começam os artigos propriamente ditos, né? Então vocês têm aqui o título, autor e um link, o link aqui do PDF. Né? Aqui, deixa eu ver, só mostrar para vocês aqui são artigos, né, sobre terra e propriedade. Vamos ver o que mais vai ter nessa aqui. Então, temos aqui 9 artigos. Depois, artigos originais, aí provavelmente de temas mais diversos. Também temos 5 artigos. Então, essa aqui só tem isso. Mas aí, como eu tinha falado para vocês, às vezes vão ter revistas que vão ter resenhas, entrevistas, né, traduções. Aí vão vindo esses capítulos, né, ou essas áreas das revistas vão abrindo aqui novas partes nesse sumário. Vocês, né, o que eu recomendo para vocês? Vocês abram aqui a última edição da revista e leiam primeiro os títulos, né? Essa aqui, como eu falei para vocês, eu tenho uma em espanhol, né? Aqui outra, de novo, espanhol. Pelas mãos do tabelião, agora português. Outra em inglês, né? Aqui português, português, português. Aí vocês vão vendo o título, ó, propriedade e o bem comum. Ah, me interessei por esse daqui. Esse título parece que me interessa. Aí clica aqui no PDF. Né? Algumas revistas já têm um leitor aqui embutido no navegador, né? Tipo essa aqui. A gente pode ler ali na própria página, né? E aí geralmente fica mais bonitinho, assim, tem um design da revista, né? Que tem uma carinha um pouquinho mais bonita. Eu confesso que eu prefiro já vir aqui em cima, tá vendo aqui que tem o baixar, e já pego o PDF, porque daí já fica no meu computador. Se eu não. Ah, esse aqui até baixou com o design aqui. Né? Se eu tiver offline e sem internet, eu consigo ler, tá? Então aí vão abrindo aí os artigos e vão lendo. Depois eu volto aqui pro artigo para explicar para vocês como é que funciona, né, para ler o artigo. Agora eu vou mostrar as outras revistas só para vocês verem que a estrutura é basicamente a mesma, né? Pega aqui a revista da Presidência, Revista Jurídica da Presidência da República. Também vai abrir aqui, né, numa página onde tem as várias edições. Aqui, deixa eu ver se tem a atual de 2024. Tem algumas que não põem a mais recente. É essa aqui, ó. Essa aqui é a última não aparece ali no link que eu botei para vocês, que é de março de 24. O que vai aparecer ali nas anteriores, né, que é esse o link que eu marco para vocês, que é do arquivo, tá com a última de 23,
tiveram 3 edições, 3 números, né, aqui em 23, depois 4 em 22, 3 em 21, 3 em 2020 e assim por diante. E mesma coisa, clica numa delas, qualquer, que vocês tenham se interessado, vai abrir aqui um índice, esse aqui está um pouquinho diferente, a cara dele, né, expediente, editorial. Aqui, ó, autores convidados. Aí geralmente os caras convidam alguém, alguém de renome, para escrever um artigo. A pessoa escreve um artigo, geralmente um artigo mais de opinião, né? A pessoa escreve. Aqui é um tal de Rubem Miranda Gonçalves que escreveu em espanhol, da Espanha. Aí aqui, artigos em língua estrangeira. Esse aqui separa, ó, os artigos em outros idiomas estão separados. Depois os artigos aqui em português. Esse aqui teve 1, 2, 3, 4, 5. Ó, essa aqui estava com um número menor aqui de artigos. E se a gente clicar num deles aqui, regulação e inovação, de novo, ó, abriu o artigo aqui dentro do leitor e aqui em cima, geralmente, um baixar também para ver o PDF. Essa aqui, Justiça do Direito, deixa eu ver qual é essa daqui, Justiça do Direito, da Universidade de, acho que é Passo Fundo, é isso? O FPF. Deixa eu ver se é isso. Universidade de Passo Fundo, isso mesmo. Tá? Aí aqui não tem as capinhas, né, que fica mais bonitinho da revista, que só tem o nome, mas a lógica é a mesma, né? Vai descendo, a gente vai voltando no tempo, clica aqui, vai abrir a última edição e vai ter aqui também artigos. Esse aqui é só artigos, aqui tem uma lista maior. E aí, se clicar num deles, PDF, mesma coisa, abre no navegador. Vocês estão vendo? E geralmente é esse mesmo provedor, que não sei como é que chama, é a mesma estrutura de site aqui, esse PKP, né, que se usa para essas revistas. A nossa revista do Projeção, vou mostrar para vocês, ela ainda está num formato mais antigo, que é tipo essa aqui, da PUC, lá do Rio Grande do Sul, Revista Brasileira de Direitos Fundamentais e Justiça. Mesma lógica, edições anteriores, com as capinhas, abre aqui a última, vai abrir o índice dela com os PDFs. Se clicar num PDF, essa aqui precisa do acesso. Acho que era essa aqui da PUC que tinha que ter acesso. Eu já pedi lá, aí vai abrir aqui para mim, tá? Mas é de graça essa aqui, tá? Tem umas que essa aqui acho que é a mais chatinha. Mas é só fazer um login, tá? Tem algumas revistas que são pagas, tá? Dependendo da instituição. Essas que eu mandei para você são todas gratuitas, mas essa da PUC aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, precisa fazer o login para poder ter acesso, mas ainda assim é gratuito. A do Projeção, deixa eu pegar aqui, cadastro, pesquisa anteriores aqui, ó. Não, a gente também, mesma estrutura, né? A capinha pequena, aí os volumes aqui, 2 de 2023, 2 de 22, 2 de 21 e assim por diante. A gente está mudando agora, a professora Cláudia está usando uma nova plataforma, deixa eu puxar aqui para vocês, e vai ficar mais parecida com essas revistas melhores aqui, que daí tem aqui esse nuvem de palavras que a gente chama aqui com as palavras-chave da revista, que são as palavras mais usadas. Deixa eu ver se eu consigo. Esses aqui, acho que deixa eu ver se é. Aqui, ó. Achei. Aí tem essa paginazinha aqui, se vocês clicarem no título de cada artigo, que vai aparecer o nome dos autores, né, com o link aqui dos currículo Lattes deles, um resumo, né, do artigo, se vocês não quiserem abrir lá para dar uma lida só nesse resumo para ver sobre o que se trata, palavras-chave, e vocês já veem aqui um gráfico, né, com a quantidade de downloads que esse artigo teve. E aí vocês já sabem, olha, artigos que têm mais download costumam ser mais citados, né, costumam ser mais considerados mais importantes. A nossa revista lá do Projeção, a partir agora da próxima edição, já vai estar com esse formato aqui também. Tá? Então a gente também vai conseguir acompanhar os nossos artigos, né? Conforme espero que todo mundo aqui do grupo, ou pelo menos depois no TCC, né, consiga fazer uma publicação, né? E aí dá para vocês entrarem aqui no artigo que vocês publicarem e ficarem vendo quantas pessoas já baixaram o artigo de vocês, né? Vai ter uma biografiazinha aqui de vocês também aparecendo, né? A nuvem de palavras também específica aqui do artigo de vocês. Como citar, nossa, isso aqui para quem trabalha é uma maravilha, a gente só vem aqui, copia, já vem a referência pronta do artigo, né? Então tem essas funções aqui que vão facilitando. A do projeção hoje ainda não tem, tá? Mas vai passar a ter a partir da próxima edição. Aqui é do projeção, é bem ruim esse site aqui do projeção, por isso que a gente está mudando, né? Mas está muito pouco intuitivo, mas é esse sumário minúsculo aqui, fonte 7 aqui,
né, é que vocês vão conseguir acessar, né, o sumário, o índice dessa última edição. Aí vocês vão ter aqui também o expediente da professora Cláudia, e depois aqui os artigos, né, publicados, a gente tem 3, 5, 9 artigos, tá? Publicados aqui. Vocês veem os autores, as páginas, também deixa eu pegar um meio aqui da Carla, Liberdade de Expressão aqui, né, eu orientei a Carla. Aí aqui aparece esse resumo aqui também, mas veja que não tem, né, nuvem de palavras, não tem quantidade de citação, não tem muita informação a mais. E de novo, bem pequenininho aqui embaixo, PDF, né? Aí vem aqui, tem que vir de novo aqui no baixar o artigo e a gente consegue finalmente acessar o artigo aqui para ver, né, o conteúdo dele, tá? Então, basicamente, a estrutura, né, das revistas é essa, né? Como eu disse, eu estou mostrando para vocês aqui as revistas top, top, top do direito nacional, aqui escritos em português. Mas o que não quer dizer que revistas A2, A3, A4, né, B1, B2, né, sejam, ou B3 ou B4 sejam ruins. Eu diria para tentar evitar a C, as, né, com avaliação C, e sem avaliação, porque daí já fica meio, né, sem muita referência, né? Mas A e B dá para vocês utilizarem, né, tranquilamente aí nas pesquisas de vocês, né, que já tem aí um aval do MEC, né, e da CAPES, né? Então alguma qualidade tem que ter essas publicações. Agora vamos pegar aqui o artigo, né, para mostrar para vocês a parte. Como é que vocês fazem, né, quando vocês tiverem escolher o tema de vocês? Depois, em outro encontro, a gente vai falar sobre essa etapa aí, né, de organização da pesquisa, definição do tema, pergunta de pesquisa e tal. Mas, né, quando vocês ainda estiverem pensando sobre o que escrever, né, vocês têm um, dois, três temas ali que vocês estão pensando em escrever. Entrem nessas revistas aqui, procurem artigos que falem sobre esses assuntos, né, que pareçam falar sobre esses assuntos, porque até agora vocês viram que vocês só vão ter visto o título, né, do artigo, e vão abrindo, que nem eu fiz aqui, vai abrindo a aba, vai abrindo o artigo, baixando o PDF, né, até não dá mais, geralmente, é sério mesmo, senão não é exagero numa tarde, uma noite, sei lá, de pesquisa de vocês baixar aí 50, 100 artigos, né? Vocês vão ler 50, 100 artigos? Nem a pau, não vai chegar nem perto, né? Talvez nem 10, né? Mas vocês vão precisar baixar esses 100, porque daí agora eu vou mostrar para vocês as etapas que vocês vão passando para eliminar, para jogar 90% desses 100 fora e conseguirem ter 10 que sirva para alguma coisa para o trabalho de vocês. Aí qual é o caminho, né, que vocês fazem, né, para não precisar ficar lendo todos os artigos que vocês acham? Primeiro é o título, né, meio óbvio, dá uma olhada ali, propriedade, eu estou falando de propriedade, quero fazer uma pesquisa sobre propriedade. Será, né, que esse artigo aqui me interessa? Propriedade e o bem comum, Rio de Janeiro do século XIX ao século XX. Eu ainda não sei direito que propriedade que é esse que o cara está falando, né, não dá para entender bem, né, qual é o foco dele. Então a gente costuma, né, o título nem, dificilmente vai esclarecer totalmente, né, o conteúdo do artigo. Então a gente começa pelo título, mas logo já vem para o resumo, né? Aí dá uma lida. Resumo geralmente tem aqui entre 100, 200, 200 e poucas palavras, né? Então não é nada terrível de ler, né? Dá uma lida com esse artigo, explora a relação entre o bem comum, quanto saúde, segurança, equipamentos públicos, o que é necessário para promover o bem das pessoas e a propriedade no Brasil do século XIX ao século XX. E aí dá uma lida, vê assim, olha, aqui já dá para ter uma boa ideia, né, do que se trata. Se quiser dar uma olhada aqui nas palavras-chave também, costuma, né, ser uma boa referência para saber se o artigo ajuda na nossa pesquisa ou não. Se o resumo der a impressão para vocês de que o artigo interessa, já é quase certo que o artigo realmente vai interessar para vocês. Mas antes de sair lendo, né, o artigo aqui tem 26 páginas, né, antes de gastar, né, a leitura de 26 páginas, o que eu recomendo que vocês façam? Uma manhãzinha aqui, um atalhozinho para não precisar ler tudo. Dá uma lida meio que diagonal, você não precisa ler com toda a atenção do mundo, mas dá uma lida assim, passando o olho na introdução, para ver aqui do que o cara está falando, qual é o contexto que a pessoa está falando. Geralmente vai ter aqui a pergunta de pesquisa, a metodologia, alguns, né, costuma aqui no último parágrafo, nos últimos parágrafos da introdução, deixa eu ver se esse aqui está fazendo isso. Essa introdução está muito grande já. Dialoga com a história. Aqui, ó, finalmente, esse artigo dialoga com a historiografia sobre a relação entre ciência, direito e Estado, historiadores, historiadoras, esse ramo. Aqui tu já entende que esse artigo aqui é mais focado numa perspectiva histórica, né? Não estou querendo falar de história, meu negócio é atual, quero falar do presente. Para de ler isso aqui, fecha e vai para o próximo, não perde mais tempo, né? Agora, se não, por outro lado, vocês estão sim pensando em falar sobre uma perspectiva mais histórica, leu a introdução, né? Quer dizer, leu o título, achou bom. Leu o resumo, achou bom. Leu a introdução, parece bom, aí pula todo o meio do trabalho,
tá? Porque isso aqui vocês não precisam ficar entrando na construção do caminho todo e vem aqui para as conclusões ou considerações finais do trabalho. Para vocês saberem, a introdução é de onde o trabalho parte, né, de onde ele começa, as conclusões, considerações finais é onde ele chega, né, os resultados encontrados, né? Então vem aqui, ó, para o final, qual é a conclusão? Vocês vão saber qual é a moral da história, o que que o cara concluiu com essa pesquisa dele, né? E aí vocês vão entender, então, o começo e o fim do trabalho, né? Aí, só se lendo a introdução e lendo a conclusão, você disser, nossa, esse trabalho aqui é muito bom. Esse trabalho falou bem o que eu estava querendo falar sobre o meu assunto, né? Muito interessante, acho que vai ser bem útil. Aí tudo bem. Aí vocês voltam lá para o começo e leiam tudo de novo com calma, como se estivessem lendo, né, com profundidade, para já vão marcando as partes que vocês acharem interessantes, vão copiando, né? Às vezes, aí depende da organização de vocês aí para fazer as referências, depois a gente vai falar melhor sobre como fazer isso. Mas aí vocês vão fazendo, né, já a organização do material para vocês usarem propriamente dito no trabalho escrito de vocês. Mas tudo isso que eu falei para vocês é para vocês entenderem que esse caminho aqui, né, 90% das vezes vai servir para vocês jogarem fora os artigos, né, e descobrirem o que, que não serve para vocês. E isso é uma enorme, economizar 90% do tempo que vocês gastariam lendo todo esse material, né? Então, apesar do trabalho científico acadêmico parecer ser essa coisa de nerd, de quem só gosta de ler e ficar enfurnado no escritório, no computador, lendo, 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 que tem que ter um pouquinho disso, é verdade, mas a gente também, né, não quer perder tempo aqui lendo coisa que não presta, então a gente tenta também pegar uns atalhos, né, e poupar o nosso tempo, não perder tempo lendo coisa que não interessa. E a estrutura das revistas, né, e dos artigos já é feita para isso, já é feita para a gente achar com mais facilidade os temas que nos interessam e não perder tempo com aquilo que não é o nosso foco, tá? Então tentem seguir esse caminho, né? Vai, entra na revista, vê o título, depois do título, né? Acho que palavras-chave para ver se tem a ver mesmo, depois resumo, depois introdução e conclusão, né? Se depois de tudo isso vocês continuarem achando o artigo bom, aí sim vocês param para ler o artigo inteiro. Se não, fecha, mesmo às vezes é interessante o artigo, mas não é o foco do trabalho de vocês, abre uma outra pasta lá de coisas para ler depois, tá? Essa seria a minha recomendação aqui, tá? Para vocês na aula de hoje. Aí na aula que vem, na aula, tô confundindo com a aula, né? Com o nosso encontro de hoje. No encontro que vem, aí a gente conversa mais sobre essas lógicas, né? Técnicas aí para montar a pesquisa em si, né? De como escolher um tema, como usar esses trabalhos para ir, né? Definindo um tema, para ir pensando numa pergunta de pesquisa, para estruturar lá a estrutura, né? O sumário do trabalho de vocês, né? Depois, no nosso próximo encontro, a gente fala mais disso. Mas ainda, hoje eu queria falar um pouco dessas estratégias de pesquisa, porque a gente tinha ido só até as revistas, né? Eu não tinha aberto ali os artigos, eu queria mostrar essas partes para vocês irem se familiarizando. E a partir de agora, a ideia é a gente sempre nos nossos encontros ir trabalhando com artigos, né? Eu vou compartilhando minha tela com vocês, né? Para vocês se acostumarem também nem vou falar ainda de tema não no que vem. Eu quero pegar o artigo no próximo e explicar o que que é citação direta, o que que é citação indireta, né? As referências, como é que a gente vai identificando o que que significa cada um desses símbolos, né? Desses códigos que se tem no trabalho acadêmico, porque tem muita gente, olha, eu vi gente entregando a versão final do TCC e não sabendo o que que era uma referência, né? Não sabendo direito o que que era uma citação, muita gente. Né, que teoricamente era para ter lido muito trabalho acadêmico como esse, então, mesmo que não soubesse antes de tanto ler, teria que ter aprendido alguma coisa. Né? Então, a ideia aqui do nosso grupo é que vocês, pelo menos quem está participando aqui, não seja pego de surpresa, já chegue lá em TCC com uma experiência melhor e consiga ter mais facilidade, né, para fazer o TCC e consiga também entregar um produto de mais qualidade ali no final. Meti aqui uma quinta marcha direta aqui para tirar os meus minutos de atraso com vocês, mas agora deixa eu passar a bola para vocês fazerem comentários ou tirarem dúvidas ou perguntas que vocês quiserem fazer e fiquem à vontade. Isso. Só para tirar uma dúvida contigo acerca das revistas do direito, tá? Como você sabe, o meu mestrado foi em Ciências Sociais e o doutorado, o tempo que eu fiz foi também que eu tranquei, né? Não sei nem se eu te contei isso, mas eu tranquei. E lá, as revistas A1, às vezes elas levam 1 ano e meio, 2 anos para publicar, né? Depois da Pelo publicação. menos. É. No direito, tem esse delay também? Por exemplo, se eu Tem. pegar... Tem também, né?
Tem. Perfeito. É a mesma coisa. E é pior ainda, né, Rodrigo? Porque geralmente essas aulas. Eu estou usando aqui porque geralmente, né? Porque é como é que você a classificação oficial. Uhum. Mas nem sempre a A1 vai ser a melhor mesmo de conteúdo, né? Porque geralmente as A1, por ter essa importância oficial, ser reconhecida como a melhor de todas, né? Acaba que se cria meio que uma política, né? Que existe em qualquer área, né? A política do lado ruim, assim, né? Sim. Porque se cria uma panelinha e todo mundo quer publicar lá, porque é que mais recebe nota, aí se cria meio que um esquema, né, de troca, né, de pessoas que só geralmente nessas revistas, geralmente as A, não é nem as A1, né, elas só deixam tu publicar lá se tu tiver citando, né, alguém que é professor daquele lugar, daquela instituição, alguém que é do corpo editorial daquela revista. Geralmente quando tu manda o artigo assim, manda do teu jeito, escreve com as tuas bibliografias, tuas referências que são as melhores que tem da área. Aí o cara que está avaliando o teu artigo vai dizer, ah, mas tu esqueceu de falar de tal trabalho. Como é a cegas, tu não sabe quem é que está te avaliando, o cara Uhum. fica botando para citar o trabalho dele, porque ele, né, vai aumentar, né, a visibilidade do trabalho dele. Então, cita, não tem É. nada a ver com o assunto. Eu já tive que num relatório meu, não era revista acadêmica, mas numa pesquisa que eu estava fazendo lá na ENAP, botar um parágrafo assim, extraterrestre. Assim, a minha pesquisa estava certinho assim, o assunto, de repente eu enfiei um parágrafo que não falava de nada a ver, um negócio meio fora de contexto, Pra porque atender, né? o cara que estava me avaliando queria que eu citasse um artigo dele lá, eu dei uma forçada lá para tentar encaixar, mas era o jeito, tem que às vezes, né? Até na academia aqui a gente tem essas coisas, Ah, né? Mas e faz aí por parte. isso demora muito mesmo, é 1 ano e meio, 2, pelo menos ali, para o cara falar, ah, muda isso. Demoram para te responder, né? Tu Uhum. submete, eles demoram para responder, quando respondem sempre pedem para fazer alguma mudança, né? Se for para publicação. Aí depois tu faz as mudanças, aí manda para eles, mais um prazo para eles verem de novo, é até publicar, é por aí mesmo, no mínimo. 1 ano e meio, 2. Não, beleza. Outra coisa que eu queria falar contigo, mas depois a gente conversa melhor, é porque agora de agora, né, para frente do segundo semestre, eu quero participar mais aqui do grupo. E aí até hoje eu não consegui colocar ele lá no meu Lattes, cara. Depois bora ver se você me ajuda, não. Eu tô devendo para todo mundo aqui. Acho que o pessoal que tá aqui nem me viu minhas promessas lá, porque faz 2 anos que eu tava prometendo isso aí de ser automático, entrar no Lattes lá. É, Descobri que não é, afinal de contas. Eu não sei de onde é que eu entendi. tirei isso. Eu tinha certeza que eu vinha lá, quando eu participei, eu tinha certeza que era que tinha vindo automático no meu Lattes. Vinculava, né? A gente já está lá oficial, já está no diretório, está tudo funcionando, mas não importa automaticamente. Então eu tenho Tá. um espelho, né, com as informações, eu passo para vocês preencherem, mas vou ter que preencher manualmente, né, para botar as informações lá no Lattes. Não, bacana. E eu vou participar mais aqui do grupo, até de maneira mais produtiva mesmo, exatamente porque eu tranquei o doutorado, né? Então lá eu conseguia manter uma certa produtividade, conseguia Sim, manter o currículo mais interessante. Então eu vou empreender esforços aqui no grupo para a gente publicar algumas coisas mais e gerar volume aqui, tanto para o grupo quanto para o meu Lattes, né? Que claro, claro. senão ele fica abandonado ali. Isso aqui é um espaço, é aquele ganha-ganha, né? O win-win aqui, que a gente que está aqui de professor, a gente ganha né, com esse espaço, porque a gente vai publicando mais, melhorando o nosso Lattes, ajuda os alunos aí a se prepararem para TCC, para os seus cursos como um todo, e também o currículo deles também vai melhorando. Então é um espaço que tá todo mundo aqui é interesseiro, todo mundo quer É, ganhar alguma coisa aqui, se com melhorar. Ninguém está certeza. aqui por caridade, não. É Mas é isso, verdade. mas a gente se ajuda, que é uma coisa de sinergia aqui, que o trabalho de um vai ajudando o outro. Bacana. Fora isso, não tenho mais nenhuma dúvida, não. Valeu, Rodrigão. Obrigado, meu Valeu. cara. Pessoal, eu tava sem o chat aqui, peraí, deixa eu ver aqui se alguém tá falando boa noite, boa noite, boa noite, verdade. Acho que ninguém fez nenhuma pergunta. Algum comentário aí dos alunos e alunas? Alguma dúvida que vocês tenham ficado? Gente, se vocês tiverem, tá, qualquer assunto, mesmo que seja muito inicial, né, que vocês pensem, seja pro TCC de vocês, seja para uma iniciação científica, seja, sei lá, aqui para o grupo, por que for, né? Só seja por curiosidade, hobby de vocês queiram, né, trabalhar, manda aqui pra gente, joga lá no nosso grupo no WhatsApp, tá? Que daí, se vocês não conseguirem achar na pesquisa nas revistas, eu posso pesquisar para vocês, ver o que eu acho, tá? Não tem uma informação ruim que eu já dou para vocês, é que não tem o Google Acadêmico, né, que dá para a gente usar para isso,
mas não tem uma plataforma, uma ferramenta de pesquisa para a gente pegar. Se eu tenho um tema, eu quero ver se tem alguma revista brasileira, né, algum artigo numa revista brasileira falando sobre esse meu tema. Não dá, tem que ir revista por revista e abrindo, que nem eu fiz aqui agora com vocês. É um saco mesmo, bem trabalhoso, mas é o único jeito. Ou, né, o atalho que tem aí no Google Acadêmico e ver o que que aparece. Mas para ver por revistas aqui brasileiras, só tem que ser uma por uma e abrindo e ver se aparece alguma coisa interessante. Infelizmente. Seria até uma boa ideia, né? Criar uma ferramenta que fizesse essa busca em todas as revistas. Pois é, né, Maurício? As pessoas reclamam tanto, né, que no Brasil se escreve muito e que normalmente esse conhecimento fica perdido, talvez por isso, né? Pela É, dificuldade de acesso. Se algum dia uma ferramenta agrupar isso, indexar isso de uma maneira mais fácil, porque senão realmente a gente fica escrevendo artigos e poucas pessoas conseguem ter acesso, porque a pessoa tem que estar querendo muito ler, né? muito. Ela Não, tem que tem. querer muito ler para achar um A, trabalho nosso. a ideia, né, depois, para quem já está mais avançado aí na sua carreira, é que como a gente já sabe qual é a nossa área, a gente acompanharia, né? Como vocês viram ali, cada revista publica, sei lá, 2, 3, 4 vezes por ano. Então a ideia é que a gente estivesse indo lá, sei lá, cada semestre, né? Cada trimestre, coisa assim, para dar uma olhada nas revistas da nossa área para ver o que publicou. Eu confesso que eu não faço isso direto, não, né? Então, mas seria o ideal, assim, que a gente tivesse sempre indo lá, pelo menos uma vez a cada semestre, para dar uma olhada, ver se surgiu alguma coisa. Aí não precisa ver todas, né? Só ver a mais recente. Então facilitaria um pouco e iria direto nas nossas áreas, né? Mas também acho que é uma coisa de prática, assim, né? Se a gente começa a se acostumar, não é um tanto trabalho. É aquilo, a mesma coisa que eu falei para aluno, vale para a gente. A gente vai olhar aquela revista ali, 90% não vai nem ser do interesse. Ih, não quero saber disso aí, não. Isso aí é assunto que não tem nada a ver comigo. Mas de vez em quando vai aparecer um que, cara, vai salvar nossa vida ali para muita coisa, que vai nos ajudar bastante. Então, é mesmo um trabalho, né, de catar milho, assim, de achar coisas perdidas ali no meio de muita coisa que não é do nosso interesse. Uma coisa, uma ferramenta que eu ouvi falar, não me lembro o nome, acho que lançaram 1, 2, 3 semanas no máximo, da Google, a inteligência Gemini, né? Gemini, não sei como é que pronuncia, a inteligência artificial do Google, diz que já está disponível para todo mundo de graça. Que é tipo, não sei se é no Google Drive, onde é que é, a gente pode montar uma pasta, né? E a gente joga material dentro dessa pasta do Google Drive. E aí a inteligência artificial, né, como sei lá o Chat GPT, essas coisas, essa do Google, ela tem o vocabulário todo e toda a habilidade de conversar com a gente, mas a gente consegue selecionar as fontes que ela vai acessar. Em vez dela sair acessando qualquer coisa que ela achar na internet, a gente cria a base de dados dela, essa pasta. Então a gente poderia baixar as nossas revistas aqui do jeito só da nossa área, e aí sabe, se não tá pegando lixo, não tá pegando coisa ruim na internet, né? Esses blogs ou coisas, sei lá, que pode ter informação equivocadas, não, pega só revista boa, pega só livro, né? Cara, para trabalho acadêmico vai ser uma maravilha. E tu pode pegar e trocar uma ideia, sentar lá de madrugada, senta com a inteligência artificial lá e fica fazendo perguntas, para tal autor, o que que significa tal conceito, como é que esse conceito foi mudando ao longo da vida, da obra desse cara. Cara, dá para ter conversas muito profundas, assim, e com uma base, né, sem o risco de ter informação ruim, que é o que tem nas outras inteligências. Então, acho que para gente, para a CAPES, seria, acho que básico isso, sabe? Ela pegar e criar uma pasta para dizer, ó, quem quiser acessar, né, documentos jurídicos do Brasil, artigos jurídicos do Brasil, tá aqui a pasta. Acho que seria coisa para o MEC, para a CAPES fazer isso e já tornar isso acessível. Mas sabe como é que é essas coisas aí? Inovação no espaço público costuma demorar uns 100 anos para acontecer. Então, faz parte. Boa noite. Não esqueci de ti, Natane. O teu TCC tá aqui, né? Eu te falei que eu tá lá. Quando eu abro o meu e-mail, eu sempre gosto de zerar meus e-mails, para não ficar nenhum e-mail sem ler. Eu tô já faz um mês quase que eu tô lá com aquele toque que aparece, tem um e-mail não lido, que é o teu, né? Porque eu sei que tem o teu TCC, né? Para a gente trabalhar com ele, só que eu ainda tô, né? Até quarta-feira a gente tá. Eu acabei minha última banca foi hoje, mas ainda tenho que entregar algumas coisas aí lá pro Projeção. Até quarta-feira eu vou conseguir. Até o final dessa semana eu consigo te responder lá o teu e-mail, tá, Natânia? Mas não esqueci, não. Só tô atolado de coisa para fazer mesmo. Problema de administração de coisa para fazer. O Rodrigo é que é de boa, o Rodrigo é tranquilão, lá eles não tem quase trabalho nenhum lá em Sobradinho, né, Rodrigo? E Quase não dá não, trabalho esse negócio de coordenação aí, quase não estressa, né? quase não.
cara é professor e ainda tem que administrar, ver o lado gerencial da coisa ali, tá dando, não sei como é que Não, vocês aguentam. e semestre que vem eu já falei pra Vivian, tô fora de sala de aula, cara. É, a Vivian tava Eu falando também com a gente. cansei, cara. Cansei, assim, preciso de um tempo pra tomar fôlego, sabe? Porque acumular gestão em sala de aula me esgotou. Ah, eu quase Eu morro com tô a sala de pra aula, perder o juízo, cara. Tô pra perder o juízo. eu quase morro com sala de aula, vou ficando doido só com sala de aula. Não faço ideia de como é que vocês conseguem administrar isso aí. 2025 eu volto, tô precisando de um tempo. É difícil. Mas é isso, pessoal. Ó, pesquisar é muito legal, trabalho acadêmico é muito legal, mas tem seus desafios também. Né? Se vocês forem para esse lado aí, talvez vão acabar dando aula que nem a gente. Né? Então, é muito gostoso. Eu me apaixonei, eu acho, né, maravilhosa essa relação aí, mas também, né, tem seus desafios também, é bem cansativo. Mas agora também eu falei brinquei com a Vivian que orientação de TCC tem que ter adicional insalubridade. Porque, Isso é verdade. cara, todo semestre eu começo empolgado com os trabalhos. Nossa, só tem trabalho bom, não sei o quê. Porque na hora de prometer, todo mundo promete tudo, né? É verdade. Na primeira orientação, eu vou falar de tal coisa. Nossa, que ideia legal, vai sair um trabalhão. E o cara jura que faz e acontece, não sei o quê. Aí quando começa a vir as primeiras versões, vai caindo. Chega a última versão, eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu falei tantas vezes para as pessoas e me vem um negócio desse. Aí a gente vai perdendo a fé na humanidade, assim, quando chega nessa época da banca, diz, meu Deus do céu, que desgraça, onde é que a gente está indo, né? Mas depois no final, aí quando começa a vir essas bancas, aí, poxa, eu Aham. receber uns e-mailzinhos de agradecimento aí dos orientando depois, não sei o quê, Pô, gratificante. é muito gratificante. Falei É que eu tive gratificante. uma banca com lousada sexta-feira à noite, tava falando pra ele, cara, sexta de noite eu morrendo de cansaço, passei a semana toda doente, mas é um e-mailzinho que outro lá que a gente recebe, dizendo que, pô, que ajudou e que fez a diferença pra pessoa, que a gente percebe que vale a pena esse trabalho todo. Polemizar algum tipo que eu produzi? Posso sim. Tem vários. Tem na revista lá do. Eu posso. Eu acho que eu já botei no começo do semestre todos que a gente publicou, mas eu boto lá de novo, sim. Né, os meus aqui do Projeção são sempre com alunos, né? É porque eu estou sempre orientando. Os que eu confesso, eu tenho esse defeito, né, aqui para a área do direito. Eu nunca fiz ainda um artigo meu. Quer dizer, eu tenho meu TCC da minha graduação, né, que foi sobre direito público e direito privado. Só que eu acho que eu não tenho a versão de. Eu sou tão velho que ele não tinha versão digital. Né? Eu só tenho ele a versão impressa, que por sinal estava por aqui. Mas. Então, eu consigo disponibilizar para vocês meu mestrado e doutorado, que foi o que eu escrevi, minhas pesquisas que eu fiz na ENAP, tem umas quatro, cinco lá, de artigos publicados e coisas assim, mas não são especificamente da área do direito. Né? Mas aí fui eu que produzi meio que sozinho comigo mesmo, que é a produção minha. E o resto que eu tenho na área do direito é mais como orientação, né? Então tem dos meus alunos aqui, alguns que eu publiquei junto, tanto iniciação científica aqui do grupo, como de TCC. Tá? Mas posso sim, vou ver o que eu acho junto aí o material e jogo lá no grupo no WhatsApp. Vai pensando, e o Robert está empolgado aí, tá participando bastante, já estava me fazendo pergunta, e tá bem no começo ainda, né, Robert? Acho que segundo, terceiro semestre, e já tá pilhado aí. Vai sair coisa boa com o Robert aí. Tô com uns alunos bons também de iniciação científica, tô com dois, agora o Wagner, que hoje não veio, e o Luiz Eduardo, sempre esqueço, tenho tantos Luiz aqui. Esse é o Luiz Eduardo. Ah, Luiz Alberto, né, Eduardo? Tô indo pro quarto, já tá. O tempo passa rápido, Robert. É isso aí, já tá quase, daqui a pouco chega a tua hora do TCC. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou deixar de novo, né? Já é a terceira vez que eu deixo tarefa de casa para vocês me mandarem esses temas, para vocês futricarem nessas revistas, né? Agora não tem mais o que falar de revista, já comecei nosso encontro passado e nesse, né? Então já falei tudo que dava para falar de como fazer pesquisa nas revistas. Então vocês aí deem uma brincada. Para o próximo encontro, eu vou pegar alguns artigos aí para ir mostrando, né, na prática, o que que é cada coisa que tem dentro dos artigos, para quando vocês lerem, né, vocês entenderem o que que significa cada coisa. Que isso, olha, isso é a principal coisa aí para o TCC de vocês, é entender, né,
sobre o que fala uma introdução, o que faz um desenvolvimento, o que fala na conclusão, né, o que é uma citação direta, indireta, o que é direta, longa, indireta, como é que vem as referências, o que significa aqueles nomes com ano, com página, né? Então, essas coisas aí é uma chatice. Eu lembro que no lugar de vocês eu odiava essas regras da ABNT, mas são informações essenciais assim para quem está levando a sério ali o trabalho acadêmico, poder encontrar a fonte aí dos materiais que vocês usaram nas pesquisas, tá? E acontece muito erro nisso aí, tem gente que, né, pode cair em plágio, né, porque se fizer mau uso disso, então é importante que vocês entendam bem, para também quando vocês estiverem lendo um trabalho, né, acadêmico, científico, vocês saberem se vocês estão lendo o autor, se vocês estão lendo, né, as ideias de outra pessoa. Então é fundamental que a gente entenda essa lógica interna dos trabalhos acadêmicos. É isso que a gente vai ver no próximo encontro, que para tirar o atraso, né, por causa do final do semestre, a gente passou uma semana sem ter, vai ser já na semana que vem, tá? Eu botei aqui, acho que é segunda-feira, acho que é esse mesmo dia e horário que eu tinha previsto aqui. Isso. Segunda-feira, 7 horas. Acho que semana que vem o pessoal tá mais tranquilo, né? De banca, só quem pegou aí recuperação que vai estar com prova final no dia seguinte. Mas aí nossos alunos aqui do nosso grupo de pesquisa não pegam recuperação, né? Isso aqui é tudo passa por média, né? Assim espero. Fiquei sabendo que teve professor que deixou um monte de gente em recuperação aí esse semestre. Não foi? Só a galera que não estuda, né? É. Eu não sei o que aconteceu com os meus, passou gente demais, velho. Eu já não sou muito, não sou um dos mais difíceis, mas olha, esse semestre foi alguma moleza, nem dei muito ponto extra e foi pouca gente que ficou de recuperação comigo. Esse é o bom sinal. É. Então tá, pessoal. Se você não tem mais nenhuma dúvida, vamos ficando por aí também para a gente não se prolongar demais. Fica aberto aí o tempo todo, tá? 7 dias por semana, 24 horas por dia, para vocês mandarem as perguntas no grupo. A minha resposta, né, vai quando eu puder. Vocês podem mandar domingo de madrugada, né? Quando que eu vou responder vai ser no horário comercial, em algum momento que eu tiver com tempo, tá? Mas fiquem super à vontade aí para mandar as dúvidas de vocês, os temas, sei lá, artigos que vocês acharem. Fiquem tranquilos aí, vão jogando lá que a gente vai conversando. E quem quiser também, né, como curioso aí, quiser ir lá assistir banca de TCC, aproveita. Isso você está tendo aí para vocês terem uma ideia de como é que é vocês ficar rindo da desgraça dos outros, lá dos outros tudo nervoso, apresentando. Quem sabe quando chega de vocês, vocês ficam mais tranquilos. Aí que não tem nenhuma dificuldade, não. Feito, pessoal. Boa semana para todo mundo aí, bom trabalho e qualquer coisa é só chamar. Nos vemos aí na próxima segunda-feira, no nosso próximo encontro. Abração aí, pessoal. Valeu, abraço. Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Tchau, tchau, Natane. Tchau, tchau, Alessandra.